Boa tarde, esse é o trabalho final da disciplina de Técnica de Controle de Processos Industriais da UFMG. O projeto ele foi estruturado em definir inicialmente a planta a qual a gente iria trabalhar, definir as etapas do projeto, realizar a modelagem, o controle e simulação. Então, a gente vai explicar melhor cada uma dessas etapas. O grupo escolheu o veículo aéreo não tripulado do tipo quadrirotor, que são aeronaves que podem ser remotamente controladas ou totalmente autônomas. O Vant possui 4 rotores que impulsionam ele, assim o torque resultante nos eixos é responsável pela movimentação do veículo. Esse projeto ele foi escolhido por causa da simplicidade, né, e dos baixos custos envolvidos na construção de um quadrirotor em comparação com os demais modelos. Então, uma vez escolhido esse objeto de estudo, foi feita uma modelagem da planta, e para isso a gente se atentou à necessidade de garantir a estabilidade nas movimentações do veículo, visto que é uma planta que apresenta variação temporal e não linear. Então, a gente precisou fazer um processo de linearização desse modelo, que o Ítalo vai explicar mais para frente. Antes disso, a gente definiu as variáveis do projeto. Então, a gente tem nas variáveis controladas a posição linear do eixo x, y e z, o ângulo de guinada que incide em torno do eixo z, e dessa forma o quadrirotor irá se encontrar com uma inclinação de 0 grau em relação ao plano XY, realizando um movimento de rotação em torno do seu eixo. O ângulo de rolagem, que ocorre em torno do eixo X, fazendo com que a aeronave se desloque para a esquerda ou para a direita, e o ângulo de arfagem, que se caracteriza por ser realizado em torno do eixo Y, então é a movimentação que o quadrirotor faz para frente ou para trás. Em relação às variáveis manipuladas, a gente tem o torque resultante em cada um dos eixos, x, y e z, e o empuxo resultante no centro de massa. E as variáveis de perturbação, a gente considerou o momento aerodinâmico e o efeito giroscópico, que vão ser modelados com funções do tipo degrau, e algumas demais perturbações que a gente não considerou como mensuráveis. Se valendo do formalismo de Euler-Lagrange, ou também do formalismo de Newton-Euler, se obtém essas equações para o movimento translacional, onde T é o empuxo no centro de massa, que se θ e φ são os ângulos de Euler, e as variáveis AX, AY e AZ são consideradas perturbações. O formalismo utilizado para modelagem permite separar o sistema em uma dinâmica translacional e uma dinâmica rotacional. As 3 primeiras equações representam os ângulos de rolagem, de arfagem e de guinada, as derivadas desses mesmos ângulos, que são suas respectivas velocidades. As seguintes equações podem ser aproximadas, de grosso modo, como uma aceleração dos ângulos de rolagem e arfagem de guinada, mas elas se referem à variação desses ângulos com relação ao referencial adotado na modelagem. Tendo considerado o modelo não linear, a proposta de controle foi desenvolvida para o modelo linearizado. Esse modelo foi obtido aplicando o jacobiano e avaliando o sistema sobre o ponto de Overing, que é quando o Vant se encontra planeando. Essa relação, em A-chapéu, é a matriz do jacobiano para matriz A. Cada uma das expressões no espaço de estados é derivada para cada uma das variáveis de estado. O mesmo acontece para a matriz B. Contudo, ela é derivada com relação às variáveis de entrada. Assim, se obtém um modelo linearizado, dado por essa expressão abaixo, onde o vetor W é a matriz de ponderação dos distúrbios que foi apresentado pela Bruna anteriormente, que são aquelas variáveis das perturbações. Dessa forma, um modelo linearizado é obtido e pode ser visto no seguinte slide. Com isso, a proposta de controle se vale de um modelo em cascata. As referências entram no primeiro bloco de controlador, que é um controlador PID, e geram um empuxo e os ângulos de roll e pitch, de rolagem e arfagem. Esses ângulos entram no segundo bloco para poder gerar os torques em cada eixo. Por fim, para a simulação, foram considerados os seguintes valores listados, sendo as 6 últimas variáveis, os valores de tal e os valores de A, as dimensões dos degraus de perturbação. Uma premissa adotada no trabalho é com relação à disponibilidade dos estados medidos. Foram considerados que apenas 6 estados estariam medidos, que são as posições lineares, x, y e z, e as posições angulares, dos ângulos de roll, pitch e yaw.
Com isso, é necessário construir um bloco de observadores de estados para poder estimar o restante dos estados. Esse bloco foi considerado pelo modelo do observador de Lemberg e ele é obtido da seguinte forma. Primeiro, se constrói uma transformação de similaridade com a matriz R, em que a matriz R é construída de forma a completar o ranking da matriz C. Essa transformação de similaridade é aplicada sobre o sistema, se obtendo as seguintes equações, o x1 barra ponto e o x2 barra ponto. Com isso, a gente consegue um estimador para todos os estados, dados pela expressão de x barra chapéu ponto, e reorganizando essa equação, construindo um vetor z, de forma que z seja dado por x barra ponto mais ly, onde ly é o ganho de observabilidade, a gente consegue esse vetor z. Pegando esse vetor z e somando com o ganho de observabilidade vezes os estados mensurados, a gente tem uma estimativa para os estados não mensuráveis, que é dado pelo seguinte sistema: x barra chapéu é igual aos estados mensuráveis, que é igual a y, e x barra chapéu 2 é dado por z mais o ganho de observabilidade vezes a saída, que são os estados estimados. Então, como o Ítalo explicou anteriormente, essas foram as matrizes obtidas. Essa primeira matriz ela foi obtida após a linearização do sistema. Então, a gente pode ver as variáveis de estado do sistema para a posição linear. E com base nessa descrição em espaço de estados, que são essas matrizes abaixo, a gente obteve as menores matrizes devido ao desacoplamento. Com essas menores matrizes, a gente tirou as funções de transferência de cada posição. Então, o HX, o HY e o HZ, que estão nesse próximo slide. Baseado nessas funções, que vocês podem ver aí, a gente propôs controladores avaliando o lugar das raízes. Então, a gente avaliou o lugar das raízes para o eixo X, e a gente obteve esse gráfico, para o eixo Y e para o eixo Z. Então, a gente escolheu de início um tempo de acomodação de 3 segundos e a gente obteve os resultados desses gráficos que a gente mostrou anteriormente. E esses 3 primeiros valores de controladores, CZ, CY e CX. Mas, levando em consideração aplicações práticas, 3 segundos é um tempo muito pequeno. Então, o grupo, a gente optou por realizar um ajuste nesse tempo para aproximadamente 20 segundos, que permitia uma dinâmica mais condizente com a nossa planta. Então, os controladores finais que a gente obteve foram esses 3 últimos, para CX, CY e CZ. Com relação à malha de atitude, foi proposto um regulador linear quadrático, LQR, em que o regulador linear quadrático controlaria os ângulos de rolagem, de arfagem e de guinada. A matriz A e a matriz B são dadas dessa forma, e com isso a gente constrói o ganho do regulador linear quadrático. Inicialmente, a gente define as matrizes de custo, RQ, de forma que R é dado por 0,04 vezes a identidade 3 e Q é dado por 5 vezes a identidade 6. Identidade 3 significa um número de variáveis de entrada, identidade 6 significa um número de estados controlados. Esses valores foram obtidos através da regra de Bryson. Resolvendo a equação algébrica de Riccati, a gente chega nesse seguinte valor de ganho. Todavia, esse valor de ganho apresentava lentidão, então alguns ajustes foram feitos manualmente a fim de resolver esse problema. Por fim, foi considerado que o valor de R seria dado pela identidade 3 vezes 0,5 e o valor de Q seria a própria identidade 6. Resolvendo esse problema, a gente chega nesse valor de ganho de realimentação de estados. Para iniciar as simulações, foi considerada uma referência de 2 para o eixo X e Y e 10 para o eixo Z. Vemos que o controlador apresenta resposta rápida e coerente com os cálculos, com um tempo de acomodação de aproximadamente 20 segundos para as 3 malhas. Quanto às perturbações, o sistema consegue rejeitá-las, mas de uma forma lenta. Isso pode ser visto com clareza nos gráficos de evolução do erro para a estabilização. É interessante notar que o eixo X apresenta uma lentidão maior que o sistema dos outros eixos. Além disso, olhando para a evolução da posição angular, temos variações curtas para atingir a posição setada e estabilizar. Olhando para o sinal de controle, vemos uma atuação agressiva no início e uma segunda atuação no momento da perturbação. O mesmo acontece no sinal de torque,
que é bem semelhante ali ao sinal de controle. Após isso, foi analisado o comportamento do Vant em uma simulação de referência circular. Para isso, as referências de posição se tornaram funções senoidais e a de altitude uma referência de rampa. Desse modo, vimos como resposta do sistema um segmento de referência bem coerente. Aqui podemos ver uma trajetória em um plot 3D. O caminho ideal é a linha azul e o caminho percorrido está em vermelho. A diferença entre as duas é pequena, o que comprova a teoria aplicada na construção dos controladores. O sinal de erro comprova o que vimos anteriormente. O erro é maior no início do processo e tende a diminuir e estabilizar à medida que a simulação ocorre. Analisando os esforços de controle, primeiro temos o esforço na malha de atitude. No início, o Vant está bem longe da referência, e por isso o esforço varia agressivamente. Após alcançar a estabilidade, o esforço se mantém praticamente constante. O mesmo é visto para as posições, apresentando um pico no início do gráfico e uma variação praticamente nula ao longo do segmento de referência helicoidal. Para concluir, podemos dizer que enfrentamos certas dificuldades, como por exemplo a escolha da modelagem do sistema, visto que existem diferentes formas para equacionar. Além disso, como não conseguimos levantar o valor do tempo de acomodação de maneira inicial, os ajustes no controle via LQR tiveram que ser feitos por tentativa e erro. O PID apresenta um caso semelhante, já que o sistema não é estável inicialmente e apenas depois de se estabilizar é possível ajustar os parâmetros com mais facilidade. De um modo geral, pode-se dizer que o projeto foi bem sucedido no sentido de modelar e projetar um controlador para um Vant. Num caso real, seria necessário considerar alguns outros fatores da modelagem. E por fim, como direcionamentos futuros, é importante comentar que medidas físicas nem sempre são exatas e podem vir corrompidas por ruídos. Dessa forma, pretende-se implementar um filtro de Kalman-Butt para fazer a filtragem de forma estocástica, considerando os parâmetros do modelo como incertos. Na sequência, é necessário aumentar a robustez do controlador para que em situações reais os valores possam ser melhor aproximados e validados. Nesse sentido, se pretende utilizar uma estratégia de controle via sistemas nebulosos, implementando um controlador Fuzzy LQR. Feito isso, o modelo será levado para simuladores e, por fim, aplicado em estratégias do tipo Hardware in the Loop. Eu agradeço a atenção de todos e obrigado.